Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati para mais um evento de conhecimentos bancários para você. Se preparando aí para o concurso Banco do Brasil? Estamos conversando com você temas relacionados ao nosso concurso na área de conhecimentos bancários. Você visualizou aí nos módulos anteriores a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Agora falar um pouquinho de produtos e serviços financeiros. É um blocão, né? Vários eventos, vários temas ligados a operações ativas, operações passivas e acessórias, ou seja, as atividades que as instituições financeiras realizam. Ativas, por exemplo, os bancos financiando a compra de um bem, por exemplo, então estão fazendo aí financiamento, ativo. Passiva, captação, depósito à vista, conta corrente, outro exemplo. Operações acessórias, cobrança, por exemplo, serviço, vários. Vou te apresentar. Vamos começar primeiro e objetivamente com onde dinheiro entra no banco. Operações passivas, discutir um pouquinho essas questões, o avaliador pede, se você olhar o edital, produto e serviço financeiro, está lá. Depósito à vista, poupança, CDB, RDB, tem vários instrumentos ali solicitados pelo avaliador. Vamos conversar um pouquinho sobre eles para te auxiliar. Então você me acompanha no quadro, visualiza aqui, né, o início da nossa conversa, então produtos e serviços financeiros. Nós vamos aproveitar essa fala justamente para comentar com você sobre as diferentes atividades realizadas, não é? Que ações financeiras têm aí um volume grande de produtos e serviços, né, para os usuários e clientes. Quer dizer, não basta apenas, ou não é necessário ser cliente de uma agência para usufruir do serviço que aquele banco oferece. Eu posso ser um usuário e ali pagar uma conta, por exemplo, sem ser cliente. É possível, não é? E elas são agrupadas sempre do ponto de vista das instituições, em operações passivas, ativas, acessórias e serviços. Então você tem aqui 3 eixos para estudar. É isso que nós vamos fazer, apresentando o tema para você. Nesse caso, e é interessante destacar, que essas operações surgem com algumas características, né, que vão sendo identificáveis, fáceis de você lembrar. Então, por exemplo, operações passivas. É isso que nós queremos conversar agora. Tá? Então, as operações passivas, lembre-se, instituição financeira, usa os seus próprios recursos, aquilo que ela tem, por exemplo, capital do sócio. Aquele exemplo, dinheiro que o sócio coloca na empresa. Tá? E também captam recursos. Veja, nesse caso, quero dizer, para emprestar dinheiro para você, os bancos vão captar recursos de outros clientes. Muito bem. Ou vão colocar dinheiro do próprio bolso para fazer essas operações. Em prova, o avaliador quer saber, por exemplo, né, depósitos à vista, depósitos a prazo, como referência. Então já deve ter ouvido falar em certificado de depósito bancário, um exemplo, CDB. Além disso, podem também buscar recurso junto a outras instituições. Também você viu no edital, repasse de recursos do BNDES é um exemplo. Então são referências das chamadas operações passivas e que podem ser alvo então de uma abordagem por parte do avaliador. Essa introdução não há uma preocupação excessiva, porque o avaliador tradicionalmente não pergunta por aí. Ele vai diretamente nos produtos e serviços. Ele quer que você saiba, né, quais são esses e suas características. Portanto, vamos por etapas aí mostrando para você, né, esse serviço. Começamos com depósito à vista. Depósito à vista. Você conhece? Conta corrente, professor? É. Depósito à vista, livremente movimentável. Os bancos tradicionais aí que você conhece fazem isso. Então é uma atividade típica de bancos comerciais, mas também de bancos múltiplos, com carteira comercial, caixa econômica, cooperativas de crédito. São exemplos de instituições que podem captar depósito à vista. Essa é a ideia. Além disso, é importante lembrar, como característica, que os serviços aí são realizados pela instituição através da colocação de uma série de instrumentos de movimentação dessas contas. Quando você lembra que você pode movimentar via depósito, cheques, lembra do DOC, né, documento de crédito, cartão de débito, o TED, por exemplo. Então são referências, instrumentos, documento de crédito e TED, não, o DOC e o TED, transferência eletrônica disponível, são 2 instrumentos para transferência entre bancos. Então, vou dar dinheiro do Bradesco para o Itaú, você pode fazer um DOC ou TED, depende dos valores. Com relação à conta corrente,
Essa é uma forma de movimentação. Quando você deposita, quando você saca com um cartão de débito, quando emite um cheque, quando faz uma transferência dentro da mesma instituição financeira. Então, você tem mecanismos de movimentação dessa conta. E é sempre interessante que o Banco do Brasil não é uma prova onde o avaliador está muito preocupado com isso. Então, você não vai encontrar na sua prova do Banco do Brasil perguntas específicas sobre cheque, sobre DOC. Né? Não é muito o estilo da organizadora. Por quê? Tem uma outra instituição que, quando faz prova, gosta muito disso, que é a Caixa Econômica Federal em seus concursos. O Banco do Brasil quer mais conhecer aspectos gerais, visão panorâmica do produto, suas características. E aí fica para você essa referência. Independente disso, por precaução, a gente cita e lembra que tem esses mecanismos de movimentação, que por sinal você conhece, são muito comuns, vale lembrar. Agora, é interessante perceber que para formalizar esse produto, para que você possa adquirir uma conta corrente, o banco prestar o serviço para você na administração dos seus recursos, algumas regras têm que ser cumpridas, não é? Estão na lei. Então vem aqui comigo. Como assim, professor? Eu tenho que lembrar que para abrir uma conta, por exemplo, eu preciso saber, você vai abrir uma conta, você é pessoa física ou jurídica? Vamos imaginar então que você é uma empresa, por referência, pessoa jurídica. Eu tenho, para abrir a conta, tenho que apresentar alguns documentos. Há uma ficha proposta de abertura, quer dizer, você está propondo ao banco que se ele lhe aceita como cliente. É importante lembrar. Não é? E ali você firma então um contrato entre o banco e esse cliente. Não é? Tem que apresentar documentos necessários para isso. No caso de pessoa jurídica, de forma bem simples, os documentos constitutivos da empresa. Documentos de seus representantes, e também o famoso CNPJ, então Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então os documentos constitutivos, os documentos de quem a representa, até porque a pessoa jurídica é um ente abstrato, não é? E aí o CNPJ vale lembrar. Claro que você não deve esquecer que muitas vezes essa pessoa jurídica é uma instituição pública. Então tem uma outra característica um pouquinho, né? Vamos lá, direito público. Como a União, os estados, municípios, órgãos da própria estrutura pública ou de direito privado, que caracterizam-se então como as sociedades, empresas, etc., terão essas características. Sempre lembrando que ela é uma entidade abstrata, né? Não esqueça disso. Estão aí autorizadas a funcionar e que têm responsabilidades e características próprias, independente de seus donos ou criadores, etc. Então, tomar alguns cuidados aí com relação a isso, em que eu tenho, então, que saber quem a representa, qual o domicílio dessa empresa, onde fica essa empresa, sempre lembrando que a questão do domicílio, geralmente atribuído às empresas em geral, às suas sedes administrativas, suas unidades administrativas, claro, podem ter domicílios especiais previstos nos documentos. Se for de direito público, por exemplo, onde é o domicílio da União, ao Distrito Federal, onde é o do Estado, na capital, onde é do município, onde fica a sede da prefeitura. Então você tem, isso pode estar consagrado, como volto a lembrar, no caso de pessoa jurídica e direito privado, nos seus próprios documentos, os domicílios especiais. Então são alguns detalhezinhos, apenas de maneira genérica, para lembrar que o banco tem que atentar para esses detalhes. Ó, essa empresa aí, manda os documentos, pode abrir a conta, quem representa realmente pode assinar, que saber o que pode fazer, pode assinar um cheque, pode firmar um contrato. Então, por isso os documentos das pessoas físicas também são importantes para a abertura de uma conta de depósitos. Ok? Então, uma lembrança rápida sobre o tema. Muito bem, professor. Além disso, tenho que considerar as pessoas físicas também que podem estar buscando este produto, da mesma forma que pessoa jurídica. E aí, no caso da pessoa física, tem preencher a ficha proposta para firmar o contrato, tem que apresentar originais de alguns documentos. Então, você vai lembrar da exigência de um documento de identificação para abertura da conta, do famoso CPF e de um comprovante de residência, documentos básicos para a abertura de uma conta. Veja, e aí você vai lembrar, você foi abrir a conta, o gerente pediu isso, pediu aquilo, sempre importante. É aquela coisa, o mínimo que você deve apresentar para a abertura de uma conta, é o mínimo. O mínimo é um documento de identificação, que pode ser aí o RG,
ou a carteira nova de motorista, ou a carteira de trabalho, etc., tem que dispor do famoso CPF também e um comprovante de residência. São documentos mínimos. Claro que, de repente, você está abrindo a conta e vem um pacote de serviços, é crédito aqui, uma linha lá, aí, então tem que trazer comprovantes de rendimentos, mas porque são outras coisas que vão ser agregadas. Para uma abertura de uma conta simples, é isso que está aí, é o básico, é o mínimo. Sempre lembrando, o mínimo para abertura, conforme a legislação exige, ok? E tem que preencher a ficha proposta, que o banco pode aceitar ou não. De novo, como empresa, já citado no exemplo anterior, ok? Mas para a pessoa física, tem algumas questõezinhas que têm que ser observadas também, com relação a esse detalhe. Para a abertura de conta, sempre importante destacar que se eu tenho menor de idade, tá, ele pode ser titular de uma conta bancária, com uma pequena observação. O menor de 16 anos, representado pelo responsável. E o maior de 16 anos e menor de 18, que não tenha sido emancipado, assistido pelo responsável. Qual é a diferença, professor? Basicamente, o menor de 16 é o titular, a conta é aberta em seu nome, mas ele não movimenta. O maior de 16, menor de 18, ele abre a conta, né, com autorização do responsável e o menor movimenta. Agora, a história do emancipado, algumas situações em que se emancipam, então, os menores. Por exemplo, se ele casou, então, menor lá, 17 anos, casou, tem certidão de casamento, já está emancipado. Então, emancipação legal ou judicial, quer dizer, você vai poder ter os mesmos direitos de que um adulto, a partir dos 18 anos, como você vai lembrar. Então, essa é a questão. O menor de 16, vale sempre lembrar, o menor de 18, perdão, se porventura, volto a insistir, enquadrado nessas situações, poderá ter, né, um tutor que será responsável, então, por administrar os seus recursos. Agora, o maior de 18 ou mais pode acontecer, de repente a pessoa enferma, algum detalhe, então ele terá um curador também. Além do que, eu posso ter um representante para movimentar minha conta, e eu não preciso ter nenhum problema. De repente eu fiz de uma pessoa minha representante, não tenho tempo para administrar, também pode ser. Mas lembrando esses pequenos detalhes. Então, menor de idade tem que ter autorização do responsável, ou para abrir a conta, e ele movimentará, no caso, entre 16 e 18, ou com menos 16, o responsável é que movimenta. Legal? Mas pode ser titular, hein? Isso pode ser uma pergunta de prova. O que mais? Nesse sentido, cabe lembrar outros aspectos interessantes também. Tanto vale para a pessoa física como jurídica, né? O contrato para abertura de conta é indeterminado, ele não tem prazo. Tá? Agora, poderá ser encerrada por qualquer uma das partes. Tanto no caso de pessoa física como de pessoa jurídica, não tem nenhum problema não. O que tem que acontecer é que tem que haver, né, por parte daquele que não está interessado mais, informar a instituição. Então, se for o banco que não quer mais sua conta, tem que comunicar o cliente para que regularize o saldo, devolva cheque se tiver, né, e registre isso na ficha proposta do mesmo. Da mesma maneira que você, se vai encerrar uma conta, tem que informar a instituição financeira. Às vezes isso dá uma dor de cabeça, o pessoal abandona a conta lá, esquece. Então tem que ter formalização desse documento. Eu formalizo para a instituição financeira que não tem mais interesse ser correntista. Essa é a ideia, ok? Então fica para você aí, depósito à vista, um elemento para você considerar, ok? Então um elemento importante também nesse sentido. Não esqueça, né? Esse tema nos coloca alguns senões em relação ao trato cotidiano desse produto, porque não para cair na sua prova, mas entenda, para operar essa atividade bancária, que não pode abrir mão de certos procedimentos no encerramento de uma conta. Além de outras questões que possam ser observadas também, né, tanto para a abertura como para o encerramento, mas que são certos detalhes que muitas vezes para o perfil do Banco do Brasil não é um tema relevante, volto a insistir. Além disso, desculpe, outras instituições financeiras não podem abrir conta corrente, então tem outros instrumentos de captação. E aí vamos conversar um pouquinho sobre eles. Vem aqui comigo. Nesse caso, vale sempre observar a poupança, que também é um outro instrumento de captação. Cabe sempre observar que no mercado financeiro, a poupança, o CDB, o RDB, fundos de investimento, são instrumentos muito interessantes
de investimento, não estou falando em rentabilidade, que ele ganha mais ou ganha menos, então assim, são os mais populares, os mais comuns, o que a população conhece. Basicamente, né, a poupança é o mais popular de todos. Então, é o instrumento de captação mais popular. E são formas de investimento que remuneram o capital. O depósito à vista não remunera nada, você não ganha nada por deixar o dinheiro no banco, numa conta corrente. Mas na poupança você é remunerado. Então, alguns detalhes aqui que têm que ser observados. Por exemplo, poupança, então, é um instrumento de captação de quem? Caixa econômica, bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo. Então, são exemplos de instituições aqui que vão captar poupança. Essa é a primeira ideia. Então, no caso que eu te mostrei, mas espera aí, professor, Caixa Econômica, bancos múltiplos, bancos comerciais, pode abrir conta corrente? Pode abrir conta corrente, também pode captar poupança. Agora, associação de poupança e empréstimo, sociedade de crédito imobiliário, não pode abrir conta corrente, mas pode captar poupança. Então, lembrar desses detalhezinhos em termos de uma abordagem de prova, hein? Tomando cuidado com o tema. Vale destacar também, em relação à famosa poupança, que por ser uma aplicação tradicional, né, ela tem essa característica, né, de poder ser uma forma de fazer depósitos de pequenos valores, ter uma remuneração se cumprir alguns prazos, mas mesmo que eu não cumpra, né, eu posso movimentar a qualquer tempo. Então é a questão, mesmo que eu perca a rentabilidade, eu posso estar movimentando. Então há uma liberdade hoje para a movimentação. Agora, quando você faz o depósito em poupança e quer a remuneração, então você tem que cumprir alguns requisitos. E aí você vai lembrar o tal dos 30 dias, que é o prazo que o valor deve ficar aplicado para ser remunerado. Remunerado pela taxa de juros, tá? Mais a taxa referencial, ou seja, 0,5% ao ano mais a taxa referencial. Então, é isso que você vai observar. Onde eu falei 0,5% ao ano, apaga, 0,5% ao mês, desculpe. 6% ao ano mais a taxa referencial, desculpe. Então, corrigindo aí, professor, fala direito, a poupança já não rende nada, você fala que vai pagar 0,5% ao ano, ô homem de Deus. Então, sempre lembrando, popularmente, então, 0,5% ao mês mais a TR, ou 6% ao ano mais a TR, né, é a remuneração da poupança. Observando que essa é uma característica que o produto está popularizado, você sabe como funciona. Tem algumas observaçõezinhas sobre a poupança para a pessoa jurídica que a gente vai complementar para você. Mas a ideia inicial é esta, a forma de remuneração da poupança. Então, quando o avaliador quer trabalhar o tema, exemplos de questões ou ideias que ele pode pedir para você. Sempre lembrando que os valores depositados e mantidos em depósito por prazo inferior a um mês não recebem remuneração. Você lembra disso, né? Ficou 28 dias, não vai receber nada. Essa é a ideia. Então é aquela história. Fica por um período, é corrigido e sem incidência de imposto de renda para, pessoa física. Pessoa física não paga imposto de renda na poupança. Então, esse é um elemento que você vai recordar também. Não esqueça que no caso de pessoa jurídica tem uma pequena observação. E por isso que nós destacamos isso num slide à parte, para você não esquecer. Já foi tema de prova. Aqui comigo, vale lembrar esse detalhe com relação à pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica, o rendimento é trimestral. Então, é TR mais 1,5% ao trimestre. E pessoa jurídica, se ela for imune ou isenta, não paga imposto de renda. Agora, sempre observando, se for pessoa jurídica com fins lucrativos, então as PJs estão sujeitas à incidência de alíquota de 22,5% sobre o rendimento nominal, conforme prevê a lei. Então, professor, se tomar cuidado, que pessoa jurídica pode pagar imposto de renda. Pode. Pessoa física, não. Pessoa jurídica, 1,5% ao trimestre mais TR. Pessoa física, 0,5% ao mês mais TR. Pequenas diferenças que podem ser lembradas na hora da prova. A poupança é um produto comum, todo mundo conhece, mas essas sutilezas aí o avaliador às vezes dá trabalho, viu? Não esqueça disso. O que mais? Sobre os recursos. Tem alguns detalhezinhos ainda sobre a aplicação que você vai lembrar, né, que estão aí popularizados. Lembre-se que geralmente
boa parte dos recursos da poupança vai para a área da habitação. Então eu capto em poupança e aplico na área habitacional. Sim. Outra coisa, se você fizer depósitos nos dias 29, 30 e 31 daquele mês, eles serão considerados para correção no dia 1º. Só, e recordando esse detalhe, então você tem datas de aniversários, depósitos são individualizados no dia 1 ou dia 28. Se você fizer no dia 29, 30 ou 31, considera-se o dia 1º, ok? Cuidado aí com esses detalhezinhos. Depósito em cheque em poupança, lembra? É o dia do depósito, viu? Não é o dia de compensação. Não. Ah, depositei dia 10, compensou dia 12. Não, não. É dia 10 para efeito de correção. Estou falando isso porque também foi lembrado em prova, ok? Voltando aqui, ainda sobre esses produtos de investimento e captação, lembre-se que ações financeiras também podem captar o famoso RDB, CDB. Conhece a dupla dinâmica? Você tem aí como referência. RDB, Recibo de Depósito Bancário, o Recibo de Depósito Bancário e o CDB, Certificado de Depósito Bancário, são então instrumentos de captação de instituições, dando um destaque para os bancos comerciais, onde é uma atividade típica de captação, mas também de bancos múltiplos, ou investimentos, ou desenvolvimento. Então você tem algumas ações autorizadas para a captação, são chamados depósitos a prazo. Por isso, algumas lembranças. Destaque como um produto típico de banco comercial. Tudo bem, professor. Além disso, o famoso CDB, ele é um título de crédito. E o RDB é um recibo. O que significa isso na prática, professor? Que o CDB pode ser negociado. Então, eu posso transferir para outra pessoa? Pode. Já o RDB, e aí que eu quero sua atenção, ele é inegociável e intransferível. Comprou você, fica com você. Essa é a ideia. Então, cuidado nesse sentido, ok? Muito bem, professor. Mais alguma informação importante aí? Lembre-se, nesse caso, cabe considerar também que os títulos, pela sua característica, têm a remuneração definida anteriormente ou posteriormente, pré ou pós-fixados. E tem uma tabela regressiva de OF em função do prazo da aplicação. Então, além do imposto de renda, paga imposto sobre operações financeiras se aplicar a prazo inferior de um mês. Então, significa que se eu faço um RDB com menos de 30 dias ou um CDB, e faço essa aplicação e resgato antes desse prazo, melhor dizendo, eu pago, além do imposto de renda, IOF. Por isso, desestimula-se a aplicação com menos de 30 dias. Mas ela pode ser feita. Por quê? Porque o prazo mínimo vai depender da remuneração contratada. Mas o mínimo que você tem que deixar o dinheiro aplicado, para caracterizar o depósito a prazo, é um dia. Um dia útil, quer dizer, aquela história, você aplicou na terça, quer resgatar na quarta, tudo bem. Claro que não é compensador, mas é um exemplo. Então acaba sendo o prazo mínimo do RDB, CDB acaba sendo um dia. Mas tem aí, 30 dias, 60, 720, 1440 dias, depende aí do tipo de aplicação. Cada um tem um prazo definido, você pode movimentar até antes desses prazos, volto a insistir, mas o governo é aquele que fala assim, se você quer tirar antes de um mês, vai pagar IOF, além do imposto de renda. Bom, o que mais? Cabe lembrar também que tanto na modalidade pré-fixado como pós-fixado, você tem aquelas características peculiares. Quando é pré-fixado, no ato da contratação você define a taxa. No pós-fixado, a flutuação da taxa de juros do mercado, que está muitas vezes atrelado a uma participação num outro referencial, chamado Certificados de Depósito Interbancários, os CDIs, que são títulos negociados entre bancos. Quanto o Bradesco cobra para emprestar dinheiro para o Itaú, através do CDI. É um recurso que um banco oferece para o outro. E remunera esse certificado. Um percentual desse certificado é que acaba remunerando os CDBs. Então essa é a ideia. Então um banco cobrou, vou dar um exemplo, 1% ao mês para emprestar dinheiro para um outro banco. Se você for contratar um CDB, um RDB, provavelmente o banco vai te oferecer 90, 80, 70, 95, até quem sabe, depende do tipo de aplicação,
100% desse valor. Então, é uma forma que as instituições têm de ter um referencial de taxas para negociação aí, pré-fixado, por exemplo, ou pós-fixado, vale lembrar. Bom, esse é um instrumento que eu te apresentei, muito popular também. E outro, bastante comum em prova, hoje, né, aquela coisa, letra de câmbio só sai para cair em prova, né, professor? Não é um título mais em uso, o tempo mudou, as características mudou, mas os avaliadores de vez em quando ficam perguntando sobre ele em prova, né? Então vamos dar uma olhadinha. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo. Tá? Então é aquela história. A letra de câmbio, diferentemente das outras formas, os outros títulos de crédito, por exemplo, exigem 3 personagens que você vai encontrar. No caso do CDB, só para você fazer um paralelo, é você e o banco. No caso da letra de câmbio, tem 3 personagens aí. O sacador, é aquele que manda fazer, é aquele que dá a origem ao pagamento. Então, esse é o personagem, né? Então, dá a origem a esse pagamento. Então, saque do título. Muito bem. Você tem um outro personagem que desempenha essa função. O sacado, que é a parte que a ordem é dada, vai efetuar o pagamento. Muito bem. E o beneficiário, né, o tomador, que vai receber. Você pode fazer um paralelo da letra de câmbio como cheque, de forma muito superficial, mas dá para fazer. Você lembra como é o cheque? Você assina o cheque, você é o sacador. Né? Mas quem vai pagar o cheque? É o banco que você está mandando pagar. E você manda o banco pagar para alguém. Então você fala assim, ó, pague a quantia de R$100 ao João. Quem pague-se? O Banco do Brasil. Quem mandou? O José, que assinou o cheque. Então, mais ou menos os mesmos personagens na letra de câmbio para você visualizar. A diferença, claro, é que a origem, a finalidade de câmbio é um pouquinho diferente do cheque. Mas lembre-se, também no cheque, e isso é legal, que você não precisa necessariamente ter 3 pessoas diferentes. Como não, professor? O indivíduo pode ocorrer a mesma pessoa possa representar situações ao mesmo tempo. O José fez um cheque para o banco pagar para ele, né? Ele não tinha outra forma de sacar o dinheiro. Ou o José tinha que pagar uma conta para o banco, então o José fez um cheque para o banco pagar para o próprio banco. Então são situações que podem ocorrer em relação ao título. O que mais, hein, professor? Além disso, é interessante você destacar, né, que existe um instrumento importante, que é o aceite, que é o reconhecimento da dívida, e que não é obrigatório se for à vista. Se a de câmbio for à vista, não é obrigatório o aceite. Agora, é obrigatório quando é a prazo. Interessante destacar, cabe observar. Outra coisa curiosa, no Brasil, letra de câmbio é instrumento de captação de quem? Das sociedades de crédito, financiamento e investimento, mais conhecida como financeiras. As financeiras, né, professor? Sim, senhor. Tá? Agora, lembrando que hoje há outros títulos que fazem isso de forma mais efetiva, que cumprem esse papel de maneira mais significativa, que a própria duplicata nas operações comerciais. Então já não é um título em uso, voltem a lembrar, é mais para cair em prova você lembrar que as financeiras têm isso como instrumento de captação. Além do RDB, é claro. O que mais, hein, professor? Dá uma olhadinha no exercício aí que a organizadora propôs, de forma bem simples. Aplicações de caderneta de poupança. Não contam com proteção do Fundo Garantidor de Crédito? Contam. Realizadas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês, terão como data de aniversário o último dia útil. Não é o último, é o primeiro. Tá? Então, viu aí. Pessoas jurídicas com fins lucrativos sofrem tributação de 22,5% sobre o rendimento nominal. Tá aí. São permitidas apenas para contribuintes de maior idade? Não, senhor. Pode ter menor, ter poupança. E são vedadas para pessoas jurídicas imunes à tributação? Não, não é vedado para pessoa jurídica, não. Pode ter poupança. Ok? Tá aí, pessoal. Exemplo para você de temas, produtos de captação que caem na sua prova. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.